Presta atenção nessa afirmação. A terapia ABA é equivalente a manicômio e traz mais prejuízos do que benefícios. Isso é parte do conteúdo de um documento entregue ao Ministério dos Direitos Humanos, que tem lá no final algumas propostas. Eu vou ler aqui o comecinho de uma para vocês entenderem. Solicitamos a criação de diretrizes claras que limitem a carga horária das terapias. Houve uma luta histórica há pouco tempo para que a Agência Nacional de Saúde acabasse com a limitação de sessões de terapia por parte dos planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde fez isso porque foi pressionado pelas famílias, mas agora a proposta é que haja novamente essa redução, essa limitação. E esta proposta, supostamente, ela vem dos próprios autistas. Essa é a afirmação que é feita. Então, tem um certo nível, em tese, né, de legitimidade. Então, isso aqui é muito sério. Muito sério. Esse documento é muito sério. E eu quero explicar para vocês de onde vem, o que está por trás desse discurso. Eu quero explicar direitinho isso e quais são as possíveis implicações disso para as famílias reais, para as pessoas reais que estão nas suas casas e que precisam de tratamento, precisam de intervenção. Fica aí que eu vou explicar tudinho para vocês. Tudo bem? Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu pesquiso autismo e práticas com evidência. Tem um aspecto de quem é o documento, tá? Quando ele foi apresentado como sendo de 3 associações diferentes. Se você olhar nele, pelo menos a versão inicial, tem 3 associações. Mas depois houve uma confusão danada, 2 dessas associações aparentemente não assinaram o documento, ou pelo menos não assinaram ele inteiro, não está claro exatamente como foi isso, mas ele é claramente de uma associação, pelo menos ele completo, né? Que é a Associação Nacional de Estudantes Autistas, né? ANIA. Bom, e eles chamam assim mesmo de Autistas Brasil, embora eu já falei em relação à representatividade, é uma instituição recente, né, que tem atuado, e a gente sempre está ouvindo notícia deles em relação aos ministérios, eu vou falar já dessa questão. Bom, eu vou ler algumas partes do documento, vou falar a página para vocês, tá, que eu estou lendo, tá? Se vocês quiserem, vocês pegam lá na associação, eu não vou postar o documento aqui, porque eu tenho, assim, muito cuidado com a disseminação de informações falsas, né, de documentos negacionistas. Então, como esse aqui é um documento absolutamente, claramente, faz parte desta categoria, eu não vou disseminar, mas ele está disponível, tá? Vamos lá, na página 1 diz assim: denúncia sobre a prática do excesso de horas de terapia imposta a pessoas autistas no Brasil, particularmente quando essas terapias são baseadas em métodos com análise do comportamento aplicada. Essa situação configura regime manicomial e representa grave violação aos direitos humanos dessas pessoas. Diante disso, solicitamos intervenção imediata desse Ministério para apuração das possíveis violações e a adoção de medidas corretivas. Vamos lá, deixar muito claro algumas coisas para vocês. Primeiro, análise do comportamento não é um método, né? Então aqui já é um erro grosseiro, porque de fato não são pessoas que têm uma leitura sobre isso. E aí eles fazem a equivalência aqui com o regime manicomial. Quando eles falam de abusos e correções, que eles têm que fazer correção, o abuso não é a aba mal aplicada na visão deles. Abuso é a existência da aba, são coisas diferentes. Veja pessoal, depois da repercussão negativa do documento, houve uma série de tentativas de dizer assim, não, mas estão falando de como a aba é mal feita, de quando a clínica faz de qualquer jeito, pessoas que não são qualificadas. Nós temos um cenário dentro da análise do comportamento no Brasil, do autismo no Brasil, que o autismo cresceu muito em quantidade de diagnóstico e muitas pessoas despreparadas têm oferecido serviço de má qualidade, serviço sem supervisão, serviço sem formação, serviço sem individualização, né? E chamando isso eventualmente de aba e tal. Se o documento fosse um questionamento às práticas mal feitas, se fosse um questionamento a pessoas sem formação que tivessem oferecendo serviços para os quais não estão capacitadas, teria o nosso aplauso. Todo mundo que é sério no Brasil estaria aplaudindo. Porque, obviamente, este é um problema. Quem acompanha o canal sabe, toda hora eu falo disso aqui, né? Eu tenho um vídeo até antigo que eu falo método ABA. Se alguém falou método ABA, o que você tem que fazer? Se alguém está oferecendo um serviço, chamou de método ABA. Você dá 2 passos para trás, assim, bem devagarinho, e sai correndo. Justamente fazendo essa crítica. Então, se fosse isso, estaríamos juntos aqui. Mas não é isso. Então, dizer que é esse que o teor do documento é mais uma mentira, né? Mais uma, além das que já estão escritas aqui. Tá? Então, o documento não é para falar das más práticas.
dos profissionais que trabalham mal. Não é sobre isso, ok? Não é. Agora vamos para a página 4, eu vou ler aqui um excerto para vocês. A aba, em particular, tem sido associada ao desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático em algumas pessoas autistas, devido à natureza intensiva e muitas vezes coercitiva das intervenções. Isso não é verdade, isso é mentira. É mais uma mentira extraída, depois eu vou falar de onde vem esse discurso, tá? Isso é mentira, não existe nenhum dado nesse sentido, tá? Eu expliquei em um outro contexto que isso aqui é retirado de um documento, né, que fizeram do Facebook e que é um argumento bem recorrente dos planos de saúde. Isso é mentira, tá? Mas continuando. Esse método ABA, supostamente, né, pode levar ao desenvolvimento de problemas de saúde mental, como depressão e transtorno do estresse pós-traumático, que são consequência do estresse contínuo e da supressão de características naturais. Mentira primeiro, mentira o segundo, mentira o terceiro. Então, veja, eles não estão falando, a questão deles não é a aba mal aplicada, é a aba. É um documento essencialmente negacionista. Lá em cima, eles falam assim, tem uma outra parte, a mesma parte, estudos recentes indicam que pode não ter sido tão eficaz. Então, isso aqui é bem conhecido da pseudociência. Fala, estudos recentes, pesquisas atuais, e aí você não põe fonte nenhuma, não faz nenhuma análise qualitativa, de método qualitativo, nada disso, né? Em cima, na página 4, eles falam, estudos recentes indicam que a aba pode não ser tão eficaz quanto se afirma e que seus benefícios a longo prazo são limitados. Veja, se não fossem limitados, o contrário seria, os benefícios são ilimitados. Não existe benefício ilimitado, né? Óbvio que é limitado. Mas você veja qual é o jogo de palavra para enganar as pessoas, né? Estudos recentes, pesquisas atuais, você faz essas afirmações assim genéricas, sem trazer nenhuma fonte, sem nenhuma análise metodológica, nada disso, que é para levar o leitor a engano, né? Então, veja, quero deixar muito claro, esse documento não é contra más práticas. É um documento contra a ciência. Olha o que diz na página 6. Essas famílias relatam que as terapias intensivas não apenas aumentam o nível de estresse da criança, mas também causam desgaste emocional para todos os envolvidos. Na página 8, quando eles estão caminhando para concluir, não tem nenhuma referência, tá? Nenhuma referência científica, porque, obviamente, isso aqui é tudo o contrário do que a ciência diz, né? No final, ele diz assim, diante dos fatos e evidências apresentados. Qual fato? Qual evidência? Nenhum fato, nenhuma evidência. É um conjunto de afirmações pseudocientíficas, afirmações negacionistas. Um conjunto, assim, uma atrás da outra. Eles chamam de fatos e evidências. Eles têm aqui as propostas. Investigação e monitoramento de práticas terapêuticas, regulação de práticas terapêuticas, capacitação. Aí tem dois aqui importantes, tá? Eles falam que tem que ter investigação e monitoramento, ou seja, que tem que monitorar. Mas qual que é a essência? Para quê? Né? Que eu concordo, que eu acho que tem que monitorar mesmo, tem que saber o que está acontecendo, mas qual é o objetivo? Aí vem aqui. A segunda, né, que é solicitamos a criação de diretrizes claras que limitem a carga horária das terapias. Que limitem a carga horária, que é o contrário do que as famílias querem. Veja, gente, eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer terapia intensiva. Se a família disser, não quer fazer, pronto, óbvio. É um direito de todas as pessoas. Mas você tem que ter o direito de fazer, a não ser que seja limitado. Se for limitado, ela não tem o direito de fazer. Então, o que você quer é retirar essa possibilidade. Você nunca ouviu falar de ninguém que foi obrigado a fazer terapia, né? Não, obrigaram, fizeram, agora tem que fazer terapia intensiva. Isso não existe. Pelo contrário, as famílias lutam muito para ter acesso à terapia, a maioria das famílias, né? E, infelizmente, na maioria das vezes, não consegue. Presta atenção no próximo. Capacitação de profissionais em abordagens neuroafirmativas. Eles estão alegando aqui que a aba é o contrário de neuroafirmativa, que não é neuroafirmativa. Eles falam isso algumas vezes aqui. E eles estão dizendo, tem que capacitar em abordagens neuroafirmativas, é o título aqui. E aí eles falam, e aí eles dizem assim, essa capacitação deve incluir a conscientização sobre os riscos associados ao excesso de horas de terapia e a aplicação intensiva do método como a aba e a promoção de práticas que valorizem individualidade e inclusão. Veja, quando a gente olha para uma coisa, a gente quer entender que aquilo foi bem intencionado. As pessoas tendem a tentar fazer essa interpretação. Por que será que ele quis dizer? Será que é isso mesmo? Então, uma parte das pessoas entendeu assim, não, eles querem que os profissionais sejam capacitados. Não. A capacitação que eles estão propondo eles querem que o governo dê curso para dizer para as pessoas que a aba é do mal, que a aba faz mal.
que intervenção intensiva faz mal. É isso que está dizendo aqui. Olha o que... Não é para que os analistas do comportamento sejam capacitados. Não é isso. Que isso aí, pô, estamos juntos. Estaríamos juntos se fosse essa a proposta. Tem que ter uma super formação mesmo. Mas não é isso que está sendo proposto. E é preciso ficar muito claro isso, gente. Veja, pessoal, se fosse essa a proposta, vamos pegar as universidades federais, vamos fazer curso de aba das universidades públicas para que seja acessível a todas as pessoas, para chegar nas redes públicas. Pode contar comigo, com quase todo mundo que está na área, que tem compromisso com as pessoas autistas, todo mundo iria vibrar, que é isso que a gente tem lutado, para que esteja disponível no sistema público para as pessoas mais vulneráveis. Veja, pessoal, 75% das pessoas nem plano de saúde não tem. Entre as pessoas que têm plano de saúde, só uma pequenina parte tem acesso a mais de 5 horas de intervenção por semana. Uma pequenina parte. E é este o objeto do debate aqui. Veja, quem é que tem acesso à intervenção intensiva? Só tem 2 grupos no Brasil. Quem está no SUS não tem. A grande maioria de quem está no plano de saúde não tem. Só tem 2 grupos. É aquele grupo que tem dinheiro para bancar todo mês, e é caríssima a intervenção ABA, é verdade. Esse grupo tanto faz o que o Ministério acha ou deixa de achar. Então, para quem tem dinheiro, tanto faz. Então, isso aqui não está falando sobre isso. É sobre aqueles que conseguiram, e é o segundo grupo, judicialmente contra o plano de saúde. Então, o que eles estão querendo eles estão olhando para este público e dizendo, não, tem que limitar a carga horária, porque a aba traz mais prejuízo do que benefício, que é o contrário do que todas as pesquisas científicas demonstram. Recentemente, a Agência Nacional de Saúde tomou uma decisão que é de retirar a limitação de sessões para indivíduos autistas. Então, em princípio, você tinha uma carga horária que você podia cumprir, depois que você cumpriu pelo plano, aí o plano dizia, a partir daqui eu não cubro mais. Né? Só quem tinha alguma decisão judicial muito específica, era mais difícil de conseguir. Então, a partir daquele momento. Depois, a Agência Nacional de Saúde tirou essa limitação. Tirou porque houve uma luta das famílias de indivíduos autistas para que isso fosse retirado. E agora a proposta é retornar essa limitação. Depois desse documento, de carta-denúncia, que eles chamaram, eles fizeram um dossiê que é um documento muito confuso, com várias prescrições médicas de várias pessoas, de várias crianças, vários indivíduos, supostamente errados. Eu não vou discutir a prescrição médica desses médicos, não conheço as pessoas, não faz muito sentido essa lógica, né? Depois, eles botaram o Instagram de um médico que fala de telemedicina, faz um trabalho, aliás, muito sério, e assim, eles não gostam disso, e eles fizeram um ataque pessoal, assim, impressionante, assim. Eu assim, fiquei muito impressionado com esse documento. Esse documento é uma confusão, cheio de coisas, de documentos assim, desnecessários, coisas assim, que eu também não sei de onde eles arrumaram aqueles documentos. Umas declarações de pessoas que ninguém sabe quem que é, entre aspas, você não sabe. Umas coisas assim, realmente muito complicadas, assim, né? Muito complicadas. Que de fato não dizem nada, absolutamente nada sobre a intervenção ABA, absolutamente nada. Então veja, só para ficar claro, o documento, a carta-denúncia, não é contra práticas erradas de ABA, é contra a existência de ABA, é contra a abordagem da análise do comportamento, contra essa ciência. Ele é um documento que, se eu fosse falar em termos de negacionismo, né, é um documento similar àqueles documentos que tem de antivacina, que eles falam, tem estudos recentes, pesquisas atuais. E eles põem as pesquisas, às vezes põem as pesquisas que não tem nada a ver, que não dizem isso, ou coisa que não é pesquisa, não tem qualidade metodológica, nada, para tentar fazer as suas afirmações, né? Conspiracionista, então tem toda essa característica. Isso é muito, muito complicado. Qual é o grande problema, gente? O grande problema é que a gente deveria estar discutindo a adoção de práticas com evidência no serviço público, para as pessoas com vulnerabilidade terem acesso. Esse é o debate que a gente tinha que estar fazendo. Esse é o verdadeiro debate, como levar para as pessoas que precisam lá na ponta. E é claro que se as pessoas não quiserem, ninguém é obrigado a nada, é óbvio, né? Mas esse deveria ser o debate, né? Agora veja, pessoal, eu não estou falando de uma associação que, de repente, alguém se reuniu em alguma casa e fez uma publicação. Não. Eu estou falando de uma associação que foi recebida semana passada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi recebido pelo vice-presidente da República.
que foi recebido um monte de vezes pelo Ministério da Educação, inclusive com o próprio ministro da Educação, só a associação, só eles e o ministro. Eu fui consultor voluntário do Conselho Nacional de Educação, fiz parte de um grupo de pessoas que discutimos educação inclusiva, que produziu o Parecer 50. Esse grupo, pessoal, nunca foi recebido pelo ministro. Teve uma ocasião que 2 de nós conseguimos estar numa reunião com o ministro, que foi uma reunião da Tabata Amaral. Ela pediu a reunião, que tinha umas 70 pessoas, foi uma reunião de 20 minutos. E eles já foram recebidos trocentas vezes e foram recebidos exclusivamente pelo ministro. Então, da onde sai essa força dessa associação? De onde que consegue cavar todos esses espaços? O que está por trás de toda essa força, de toda essa influência? Uma associação que acabou de surgir, uma associação negacionista. De onde surgiu toda essa força? Bom, esse discurso deles, por que eu não vou falar ponto a ponto porque está errado esse negócio de estresse pós-traumático? Porque eu já fiz isso num outro vídeo. Agora presta atenção. Esse outro vídeo era sobre um outro documento que é assim, muito parecido com esse, mas muito parecido com esse. Só que esse documento era de uma operadora de saúde. As operadoras de saúde muitas vezes negam o tratamento da pessoa e põe lá uma pessoa deles lá para negar e fazer lá um documento de negativa. E aí eles fazem um relatório. Me mandaram um relatório desse, de um plano de saúde, e eu fiz um vídeo explicando ponto a ponto e mostrando as pesquisas. Mostrando que uma afirmação era falsa. Eles citavam uma coisa, isso aqui faz mal por isso, e eles fazem uma citação. Eu peguei a citação, abri e mostrei para as pessoas e botei o link, quem quiser vai lá ver. É mentira. Falso. Esse discurso aqui, essa carta, ela é uma paráfrase, uma modificação do documento utilizado pelos planos de saúde para negar os direitos das pessoas autistas. Aqui o vídeo, vocês podem acessar lá. Vejam esse vídeo está muito legal, gente, muito legal, porque eu mostro, principalmente se você gostar de pesquisa, assim, se você tiver essa disposição de ler as pesquisas e tal, porque eu mostro e vou explicando ponto a ponto. Nesse vídeo, presta atenção, você tem que assistir com atenção. Vai lá no vídeo que eu digo o seguinte, que aquela pessoa que tinha feito aquela negativa daquele direito das pessoas autistas, que eu tinha participado de um evento do Conselho Federal de Medicina com ele. E que no final do evento, ele tinha confraternizado com o pessoal de uma associação de autistas. Essa bola já estava cantada há meses, que esse discurso dos planos de saúde iria chegar nos poderes públicos. Eu falei isso no vídeo, vocês podem assistir lá o vídeo. Eles estavam juntos, né? Pessoa da associação, pessoa dos planos de saúde lá. Então, esse discurso é um discurso já muito conhecido. Há muita clareza sobre esse discurso. Não é uma novidade. Eles estão aqui a serviço desses interesses das operadoras de saúde, repercutindo o discurso das operadoras de saúde. É óbvio. Porque o que as operadoras de saúde querem fazer? Elas querem que não haja discussão sobre qual é a natureza da intervenção implementada, porque eles podem pegar qualquer pessoa que não seja analista do comportamento, que não tenha nenhuma formação, pega qualquer pessoa, e eles querem que a intervenção tenha uma baixíssima carga horária, 15 minutos, meia hora por semana, quanto menos, melhor, até possível não ter, melhor. Então eles querem reduzir a carga horária, por isso toda hora eles falam de excesso, e excesso e não pode ser hábito, então essas duas coisas, para que eles possam controlar completamente a oferta do serviço, ou seja, oferecer um serviço que não tenha qualidade nenhuma, que não tenha nenhuma relação com ciência de fato e que seja de uma carga horária baixíssima, que apesar de não ter nenhuma efetividade, responde ao interesse econômico do plano de saúde. Qual que é o problema, gente? Qual que é o problema? O problema é que esse discurso, ele já faz meses, agora ficou público, porque o documento saiu, mas já faz meses que ele vem circulando, meses ou anos que ele vem circulando dentro do equipamento público. Ele tem entrado dentro desses equipamentos. Veja, nós tivemos recentemente o Conselho Nacional de Educação. Tinha mais de 200 indicações. Uma das pessoas que foi nomeada, ela nunca entrou numa sala de aula. Nunca. A formação dela é em outra área, não é nem na área de educação, graduação. Nunca foi dirigente, nunca. Ela não tem nenhuma pesquisa, não tem mestrado, não tem doutorado, não tem nada na área. O que ela tem? Postagens no Instagram
falando mal de aba e do parecer 50, que é o parecer que falava de práticas com evidência da educação especial. Havia a expectativa, eu estava acompanhando as associações e tal, havia a expectativa de várias outras pessoas que podiam ter entrado, mas uma pessoa em particular me chamou a atenção, porque essa pessoa era uma professora indígena, que é uma pauta importante do governo, inclusive internacionalmente, indígena, mestre, doutora, coordenadora da pós-graduação, mas o Ministério entendeu, não, a pessoa que publicou muito no Instagram contra a aba e parecer 50 é mais relevante. O que eu quero dizer para vocês é que existe um nível de priorização desse discurso negacionista que não é um nível qualquer, gente. Vocês têm que entender que a articulação política é uma coisa muito difícil, muito complexa. Então, quando o governo começa a tomar esse tipo de decisão, significa que esse discurso que agora ficou público e que agora está óbvio que toda a comunidade condena, é um discurso que tem influenciado decisões. Com a circulação desse tipo de conhecimento, esse tipo de discurso negacionista, quanto que a gente vai conseguir fazer com que isso chegue no serviço público? Que isso chegue lá no centro de reabilitação da sua cidade, né? Onde as pessoas são mais vulneráveis, as pessoas mais pobres? Gente, essa associação fez propaganda para o Ministério da Saúde. Você imagina um movimento anti-vacina ser recebido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, fazer propaganda para o Ministério da Saúde, o movimento negacionista está presente em todos esses órgãos do governo? Imagina como seria escandaloso? Pois é escandaloso. É escandaloso que o negacionismo esteja presente. A ciência, ela é uma ferramenta fundamental para a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tem até uma parte que eles falam, que no documento, que eles falam assim, não, porque a aba é para mudar comportamentos para comportamentos socialmente aceitáveis, como se fosse para mudar a estética. Existe uma coisa chamada 7 dimensões da aba, tá? A primeira dimensão é sobre a aplicada. É comportamentos socialmente relevantes para a pessoa. Não é aceitáveis, é relevantes. O nível do argumento, a baixeza do argumento, ela é brutal. Ela é muito rasteira. E quando a gente permite que esse discurso circule, eu já sabia desse discurso que eles estavam fazendo no serviço público há muito tempo, há mais de ano. As pessoas que estão me assistindo não sabiam. Por quê? Porque eles não estavam falando exatamente isso, entendeu? Eles falavam, mas falavam. Estava meio disperso, assim. Agora ficou muito claro, que tem um documento claro condensando isso. Mas essa ideia vem sendo plantada na Câmara Federal, no Senado, entre os ministérios, e a gente precisa combater com muita clareza o negacionismo científico. Então, o que eu espero é o seguinte: eu espero que o governo federal, crie espaços para falar com a comunidade real, a comunidade de verdade, os interesses de fato da comunidade. Eu acho que ficou muito claro a condenação a esse documento agora, qual é a visão da comunidade, a comunidade muito alinhada com a ideia de que nós devemos utilizar a ciência para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tem várias organizações nacionais de autistas que não estão sendo chamadas para nada. A ABRA, a Associação Brasileira de Autismo, tem uma militância desde a década de 80, não são chamados para nada. O MOAB, Movimento Orgulho Autista Brasil, a Onda Autismo, nada, não são chamados para nada. Todas as articulações, todas, são com eles, ou são com a Abraça, que é uma das entidades que estava colocando o nome lá no meio. Veja, eu entendo que as pessoas da Abraça têm uma relação com o governo, apoiaram e ganhou a eleição, e que sejam chamados, digamos assim, tem um certo privilégio nesse debate. Eu até entendo que faz parte do jogo, entende? O que eu não entendo? Primeiro, que todos os espaços sejam ocupados só pela mesma associação. Todos, sem exceção. Então, eles controlam a diretoria lá de educação inclusiva e todos os outros espaços do governo, todas as outras coisas. Esse seminário internacional, agora, esse documento foi entregue num seminário internacional, organizado pela Abraça, pela Associação Autistas Brasil, por outras associações como o MEC, dinheiro público. Veja, se a Abraça está lá, está ocupando espaço... Gente, se você é representante da comunidade, você tem que chamar a comunidade para conversar. Você tem que abrir espaço para a comunidade. Essa forma que está sendo organizado, sem a comunidade participar de nada, faz com que o governo caia nesse tipo de esparrela e acabe abrindo espaço para esse tipo de discurso. Na hora que a associação entregou o documento, um dos argumentos da entrega à fala foi que agora o autismo... Olha o nível de defesa dos planos de saúde. Agora que os autistas estão gastando mais do que câncer no plano de saúde. Primeiro que é mentira. Isso saiu da Folha de São Paulo, mas é mentira. Porque se
você ler a matéria, você vai ver o seguinte, que gasta mais do que os tratamentos via orais de câncer. O câncer é quimioterapia, radioterapia, outra não é tratamento oral, entende? Então, o tratamento oral é uma pequena fração. Então, portanto, é falso. E também não faz o menor sentido essa comparação. E terceiro, que isso aí é o discurso... não tem discurso que seja mais do plano de saúde do que esse. Nenhum. É mais possível que seja mais do plano de saúde do que esse, né? Mas o governo acaba ficando exposto a isso. Por quê? Porque se concentra nessas entidades. Então, tem que abrir para todas as entidades. Eu entendo a posição da Abraça, mas a Abraça tem que dialogar com as outras entidades se quiser ser representante em alguma coisa, entende? E não poderia ser uma entidade só, teria que variar, ter essas várias outras entidades ocupando vários espaços. Então, essa maneira do governo organizar, sem considerar as entidades históricas nacionais, o Moab tem dezenas de municípios no país que tem a seção municipal. A Abra tem trocentas AMAs que são vinculadas à Abra, né? A Onda Autismo, mesma coisa, um monte de unidade municipal. Elas são muito maiores, por exemplo, do que a Abraça. Essas três. Mas todas, é a única entidade, ela é única. Então, eu acho que tem que ter um diálogo com a comunidade. Quando vai ocupar todas essas entidades, todos os espaços nacionais que forem ocupados, qualquer entidade que ocupar tem que dialogar com a comunidade inteira, né? No parecer 50, depois que o parecer voltou ao Conselho Nacional, foi feita audiência pública, foi feita consulta pública, foi ouvido trocentas entidades, foi feito um diálogo. Por quê? Porque cada entidade tem o seu valor, tem a sua representatividade. Neste caso, nesse tema especificamente, a comunidade do autismo acho que se manifestou de uma maneira muito forte, muito claramente em favor da ciência, contra o negacionismo, e foi muito bonita a reação da sociedade. E eu vou pedir para vocês, para que a gente possa esclarecer melhor a sociedade, a comunidade sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo, que ajude mandando este vídeo para a gente combater ainda mais o negacionismo científico, para a gente não deixar que ele se fortaleça dentro da comunidade e dentro do governo. Um grande abraço, gente.